Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Viagens na Bíblia. Hoje é o nosso primeiro episódio e nós estamos gratos à Reverenda Betty King por nos ter dado esta oportunidade de nós termos esta plataforma. Vocês podem ver os nossos programas no Instagram, Facebook e no YouTube, no nosso canal. Mas antes de mais, antes de nós fazermos a nossa primeira paragem na Bíblia, eu queria agradecer ao pastor e ao bispo Rivá por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. E, por favor, bispo Rivá, apresente-se um bocadinho aqui ao nosso público. Graça e paz, eu sou Bispo Rivan, moro aqui na Inglaterra e estamos servindo a Deus aqui já há 25 anos, Uau. né? Gosto de dizer que sou casado, Uhum. muito bem casado, sou pai da Riane, do Lucas e do David Amém. e estamos aqui para compartilhar um pouco do que a Bíblia nos ensina, né? Uau. Essa é a nossa intenção hoje aqui. Muito bem. E hoje nós vamos parar na casa de Salomão. O Bispo Rivan vai trazer uma palavra, um estudo e uma mensagem sobre sabedoria, a sabedoria que Deus deu a Salomão. Bispo Rivan, por favor. Eu gosto muito de falar sobre Salomão, né? E a gente aprende muito. Eu sempre estou falando com os meus filhos, e a gente quando estávamos nos nossos cultos, a gente lê sempre provérbio. Mas eu gosto de falar sobre Salomão porque antes mesmo de Salomão ter um encontro com Deus, aonde muda a história dele, Salomão ele já percebe muitas coisas. E é isso que eu queria ler aqui em Provérbios capítulo 4 com vocês. Se você quiser acompanhar, abra ali na sua Bíblia e acompanhe. Diz assim, ó, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: Ouve, filho, a instrução do teu pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandone o meu ensino. Quando eu era filho, Salomão falando, quando eu era filho, aos pés do meu pai, terno e único e em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Essa palavra, para mim, é muito importante. Assim, eu me guio muito nessa palavra. Primeiro, que a gente precisa ser filhos. Filhos se falam de pessoas que necessitam de orientação. Salomão, o homem mais sábio que houve na terra, está dizendo: quando eu era filho, né? Então quer dizer o seguinte: eu estava aberto para receber instrução, eu estava aberto para ser ensinado, eu estava aberto para entender o que os meus pais me diziam. E ele dizia o seguinte: a instrução do teu pai. Então quando ele diz isso para mim, ele está dizendo: eu tenho uma referência de alguém que pode me ensinar o caminho certo que eu devo andar. Então isso é maravilhoso. Até porque quando você vai ver, Deus está sempre se colocando na condição de pai e nós de filho. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa nisso. Ele está querendo nos dizer assim: eu tenho recursos para te ensinar se você me considerar como pai. Uau. Né? Eu tenho caminhos para te orientar, eu tenho palavra para te dirigir, mas para isso você precisa me entender que eu sou seu pai e que você é meu filho. E Salomão está dizendo isso. E ele continua dizendo isso: estás atento para conhecerdes o entendimento. Eu amo muito que Salomão fala sobre três coisas muito pernitentes dentro de Provérbio. Ele fala sobre sabedoria, sobre conhecimento e entendimento. Aparentemente, as três coisas é a mesma coisa, mas não é. E ele começa aqui dizendo sobre entendimento. Conhecimento é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente é instruído e a gente aprende. Entendimento, muitas vezes, não é nada que a gente recebe de alguém, mas é aquilo que a gente põe de dentro para fora. Eu gosto de dizer isso aos meus filhos. Às vezes você chega em um lugar, tem uma turma de gente conversando, e ninguém te disse nada, mas logo quando você chega, que você olha para as feições das pessoas ou a conversa, você pergunta o que foi que aconteceu,
né? Yeah. É você ler o que não foi dito, Uau, né? É interessante. você entender aquilo que não foi Não explicado, foi falado. né? Então, isso é algo que está dentro de você. E Salomão tinha muito isso. Salomão está dizendo: eu, quando andava na casa de meu pai, eu era instruído, muitas vezes não com palavras, mas com aquilo que ele lia de Davi e da sua mãe, e das coisas que acontecia Tá no reino. Então, é muito importante nós termos o entendimento. Hoje, a gente fala muito isso, a ciência fala muito isso sobre leitura das pessoas, né? Que Yeah. você precisa fazer aprender, ler as pessoas, né? As feições, a fala, a postura, o gesto de mão, de cabeça, se está mexendo muito a Yeah. perna, está É nervoso, o corpo. é o corpo, né? Então é um monte de coisa, mas Salomão já dizia isso lá atrás, há muitos anos atrás, né? Então, como é que a gente está entendendo o processo das coisas? Isso é uma coisa fundamental. Como é que eu estou entendendo aquilo que está acontecendo na minha vida? Porque tem coisas que, pastora Dina, que Deus não vai explicar, Deus não vai falar. Deus já me deu habilidade para Para entender, entender. Uau. né? É aquilo que eu falei, é você ler aquilo que ainda não foi escrito. É você entender aquilo que não foi dito. Então, esse entendimento que trazendo essa palavra para o espiritual é o discernimento das coisas. Yeah. Às vezes você está andando com alguém e você diz, opa, essa pessoa não dá para mim andar. Né? Ah, essa pessoa não dá para o meu filho andar, essa pessoa não dá para eu ter relacionamento com essa. Porque você vai lendo, porque as pessoas dão, né? Exato. A gente precisa ter essa leitura das pessoas, porque as pessoas estão dando sinais Isso. diários, né? Isso. Agora, quem é que tem um entendimento para ler essas mensagens que são Claro. ditas? Então, e às vezes são mensagens sutis, né? Então, e a gente, muitas coisas que na nossa vida, o casamento acabou, mas não acabou de uma hora para outra, às vezes veio dando sinal, dando sinal, dando sinal, ou o marido ou a esposa não leu esse sinal, não teve esse entendimento de entender o processo, né? Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que eu acredito nisso, né? Que a gente precisa pontuar. Por que está acontecendo comigo isso? Por que aconteceu isso comigo? Deixa eu entender aqui. Né? Eu fiz uma coisa, deu errado. E por que deu errado? Deixa eu rever os meus passos, rever com quem eu me associei, rever com quem eu andei, rever com quem eu falei o que não deveria ter dito. Né? E a gente vê muitas dessas coisas. Deus dá um sonho a José. José é o caçula da casa. Os irmãos já não gostavam dele, mas ele não fez uma leitura disso antecipada, de dizer, opa, Deus falou alguma coisa comigo, mas eu não posso compartilhar com eles, mesmo sendo os meus irmãos, porque eles já não gostam de mim. Então, mas José, na inocência, compartilhou, né? E às vezes nós estamos fazendo isso, nós estamos compartilhando coisas que não era para compartilhar, falando coisas que Deus falou conosco, mas não é tempo de falar. E nós precisamos ter esse entendimento. Uau, muito interessante. Realmente é muito interessante, e até porque Salomão também mostrou um pouco da humildade. Quando ele, como rei, eu fui filho. Ele podia, eu sei tudo, eu sei, mas há um ponto da humildade que nós precisamos ter essa humildade no nosso coração, de sentar e ouvir o Pai. E às vezes a correria é como o pastor diz, em vez de nós perguntarmos, mas porquê é que isto aconteceu? Porquê é que isto está-se a repetir na minha vida? Mas como não queremos parar, queremos sempre avançar, não damos o tempo para parar, para questionar, as coisas vão acontecer. Muito interessante acerca de os sinais. Há sempre sinais. Você falou sobre humildade e eu não vou mudar o assunto, vou continuar aqui em Salomão, mas quando você vai ver Jesus falando, é a única vez que Jesus fala dele pessoalmente, como pessoa, ele só dá duas referências dele, ele diz, aprendei de mim. É a única vez que Jesus, parece que Jesus quer se posicionar, dizer, eu posso, ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Né? Então, são características de Jesus que a gente precisa aprender.
E Salomão já desenvolvia isso. Outra coisa que me chama muita atenção aqui, ele diz assim no versículo 4: Ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda o meu mandamento e vive. Hoje, as pessoas não querem ouvir, né, o caminho do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. Às vezes, eu, minha esposa, meus filhos, às vezes nós nos pegamos assim. Eu penso muito disso. Eu me pego fazendo coisas sem antes analisar como é que eu deveria fazer. Porque a gente pode fazer as coisas de muitas maneiras, mas tem a maneira certa de fazer. E quando você para, analisa e faz as coisas da maneira certa, a porcentagem de erro diminui bruscamente. Por quê? Porque você parou, você entendeu o processo, você aplicou o conhecimento e você fez aquilo com sabedoria. E aí a tendência é que dê certo aquilo que você está fazendo. Mas muitas vezes, na pressa, que a gente quer ver as coisas acontecer rápido, a gente ultrapassa no Brasil se diz muito, né? Na Bahia se diz muito, botar a carroça na frente dos bois. E aí a gente não vai para lugar nenhum, né? Verdade. Então, mas quando a gente gasta um tempo de entender o que está acontecendo, de aplicar o conhecimento que a gente tem e pedir a sabedoria que nos instrua os meios de fazer, a gente vai ter a porcentagem de erro diminuída e a porcentagem de acerto muito maior. Um resultado melhor. Muito melhor. Então nós precisamos aprender isso. E tem pessoas que ensinam pra gente, né, os mandamentos. Então quando a gente presta atenção nesses mandamentos, nessas orientações, Salomão está dizendo isso, que Davi fez isso. Olha, presta atenção nos meus mandamentos. E o final diz assim: e vivereis. Com Né? promessa. Porque todo mundo quer viver bem, né? Todo mundo quer ter uma vida. Às vezes nós estamos sobrevivendo, não vivendo. Verdade. Né? Nós estamos sobrevivendo com o dinheiro que resta, ou com a comida que aquilo que a gente tem, com o carro que está meio quebrado, mas a gente não tem dinheiro para consertar. Então nós estamos sobrevivendo uma vida que poderia ser diferente. Mas porque muitas vezes nós não temos a preocupação, a paciência e a humildade de aprender com quem já passou no processo, então a gente tem sofrido muito por isso. Isso é bem verdade o que o bispo disse. Não temos a humildade de aprender com quem já passou pelo processo. E muitas vezes pode acontecer com alguns de vocês não terem a paciência ou a humildade de aprenderem com aqueles que Deus coloca ao vosso redor. Eu lembro-me de uma vez que o Espírito Santo falou comigo e disse: presta atenção às pessoas que eu ponho à tua volta. E desde aí eu comecei a prestar atenção e realmente vieram pessoas à minha vida que me deram um bom ensino e que me ajudaram aonde eu estou. E o que o bispo disse hoje é muito importante. Nós temos que aprender com quem já passou pelo processo, porque eles têm muito para nos ensinar. E às vezes esta geração tem esta dificuldade. Sabem tudo. É a geração micro-ondas. Apertou, 3 minutos, tá pronto, feito. tá pronto. Um dia eu estava ensinando meu filho a dirigir. E aí estava saindo com ele e eu sei, meu pai. Não, eu sei, meu pai. Não, eu sei, meu pai. Aí uma hora eu abri a porta e disse: vamos embora, você leva o carro? Não, porque você sabe de tudo, não precisa mais te ensinar. Não, eu não sei. E fica aqui. Então a gente precisa realmente aprender com quem já passou no processo. Aí, só para terminar, pastora Dina, deixa eu terminar aqui. O versículo 5 diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça, nem te desvie das palavras da minha boca. Ele fala sobre a sabedoria. E a sabedoria, quando alguém um dia me perguntou o que é sabedoria, a sabedoria é a capacidade que só Deus pode nos dar.
Você pode ter muita inteligência, você pode ter muito conhecimento, mas a sabedoria é uma capacidade, uma habilidade, um, um passo a mais que Deus acrescenta na nossa vida, que só Deus pode nos Uau. dar, né? E como é que eu posso adquirir a sabedoria? Um dia meu filho me perguntou isso também. O que é que eu faço para adquirir a sabedoria? Eu preciso me alinhar com os céus. Hum, Eu preciso me referenciar aos céus, que eu estou apto para receber a sabedoria. hum, E tem alguns passos disso, né? O passo de Salomão foi que Salomão, nunca ninguém antes tinha feito o que Salomão fez, prestar sacrifício daquele jeito. E na mesma hum, noite, a Bíblia diz que na mesma noite Deus se apresenta a Salomão e hum. diz a Salomão: Salomão, pede o que Pede. queres. Uau. Interessante é que Salomão não pede sabedoria, Yeah. né? Todo mundo diz que Salomão pediu sabedoria, mas Hum, não pede sabedoria. A palavra sabedoria sai da boca de Deus. yeah. Porque, assim, quando eu vejo e leio isso, eu vejo o seguinte, que nem Salomão tinha o discernimento ainda Entendimento. de entender o Yeah. que era sabedoria para ele. Mas Deus já sabia. Ele tinha o entendimento, porque ele estava na casa do Hum, pai, via o processo, exato. né? E ele tinha um conhecimento, porque era filho do rei, era entendido em todas as ciências, em muita coisa. Mas ele sabia o processo do reino. Hum, Ele diz assim: Olha, eu quero que você me dê condições de administrar o seu o povo. seu povo. Então ele tem um entendimento que Davi está fazendo um bom reinado, porque ele tem alguma coisa que Yeah. só Deus poderia Yeah. dar. Uau. Então aí Deus diz para ele: Ó, porque você não pedisse riqueza nem morte dos seus inimigos, eu Hum, vou te dar sabedoria. uau. Então, a sabedoria é essa capacidade que Deus nos dá quando nós nos alinhamos e mostramos para o céu que somos capazes de receber. Porque Deus não vai nos dar uma coisa que nós não podemos ter condições de De administrar, sim ou não? administrar, é verdade. Né? É verdade. Você não vai pegar um dinheiro alto, uma cédula de 500 libras ou 200 libras, sei lá, e dar uma criança de 2 anos, de 1 ano. Porque para ela não tem valor, Não nada. tem. Um papel e aquilo é a mesma coisa. Hum, E os céus nos veem assim. Você tem entendimento, você tem conhecimento, você sabe o que fazer se eu te der a sabedoria? uau. Então ele vai nos dar. Quando nós nos alinharmos com os céus e demonstrarmos o céu que nós somos capazes de receber. Uau. Luzia fala muito, minha esposa, fala sobre Maria e um dia ela fez uma pergunta: o que foi que os céus viu em Maria para dizer ela é capaz de carregar o Salvador? É a pessoa que se alinha com o céu e demonstra para o céu: eu sou capaz de fazer isso. Hum, Então isso é muito interessante. uau, 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 uau. Muito bom, Bispo Rivan. E Deus, Jesus disse: pede-me sabedoria e eu dou livremente. Então, Ele tem desejo de nos fazer sábios, Ele tem desejo de dar sabedoria a cada um de vocês. Mas estás tu alinhado com os céus? Estás tu alinhado com os propósitos de Deus? Hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos voltar. Muito obrigado por estarem connosco. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo episódio Viagens na Bíblia.